E aí galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre flagelados, mais especificamente a giardíase. Vocês têm ideia de como esse organismo unicelular pode causar uma doença séria nos seres humanos? Então, nesse nosso estudo de cozinha, vamos colocar nossos conhecimentos a crescer. Espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo desse vídeo, tem muita informação aqui. Esse é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho para mais notificações. E façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, toca ali pau nesse vídeo. Então, caros analistas do mundo parasitológico, vamos continuar nossa série de vídeos conhecendo os flagelados, que são micro-organismos que se movimentam por estruturas finamente adaptadas para esse fim. Esses micro-organismos são basicamente protozoários, seres eucariontes. Melhor colocando, são seres que possuem um núcleo celular organizado dentro de uma carioteca, sendo alguns heterótrofos e outros autótrofos. A maioria apresenta vida livre, sendo encontrado em água doce, água salgada, muitas vezes em lugares úmidos, com matéria orgânica em decomposição. Porém, alguns necessitam um hospedeiro, e é aí que temos as doenças surgindo. A giardíase. A Giardia intestinalis, ou Giardia duodenalis, ou Giardia lamblia, como é mais conhecida, é um protozoário da porção superior do intestino delgado. Por ter uma elevada prevalência, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, incluiu a giardíase no grupo de doenças negligenciadas. Em relação à epidemiologia, a giardíase está distribuída em todo o planeta, sobretudo nas regiões tropicais e subtropicais, e no Brasil a prevalência varia em torno de 12,4% a 50%, dependendo de vários pontos, como a região, a faixa etária pesquisada, se está predominando entre crianças de 0 a 6 anos, e ela pode ser transmitida por ingestão de cistos que contaminam a água e os alimentos, que é a via mais frequente, ou contato interpessoal, como enfermos que estão institucionalizados, ou talvez em creches ou hospitais psiquiátricos, ou também pela via sexual, através de sexo anal oral, a qual é teoricamente possível, mas não plenamente aceita por todos os pesquisadores. Aglomerados populacionais com precárias condições sanitárias e o convívio em creches também aumentam a disseminação desse enteropatógeno. E as parasitoses intestinais apresentam uma alta incidência em creche, sendo um fator de infestação desses enteropatógenos entre crianças que vão frequentar esses locais. Nas praças públicas, a gente pode encontrar esse parasito nas fezes de cães, ou até mesmo de gatos, mas mais provável de cães, porque gatos quase sempre escondem suas fezes, demonstrando risco para a contaminação humana, sobretudo daquelas crianças que têm o hábito de brincar no solo e apresentam alguns distúrbios de perversão do apetite, que a gente pode chamar nesse caso aí de geofagia. É importante também salientar a atuação de alguns vetores mecânicos, já que o cisto permanece viável no meio ambiente por uns 60 dias, sendo destruído em temperaturas normalmente superiores a 64 graus Celsius. Porém, sobrevive até umas 24 horas no trato digestivo de moscas e alguns dias no de baratas. Vamos falar sobre o agente e o ciclo biológico. A Giardia lamblia é um flagelado em forma de pera. O trofozoito mede de 10 a 20 micrômetros, existindo de cada lado um disco em forma de uma ventosa, pelo qual ele se fixa
na superfície das células da mucosa intestinal, sendo encontrado em toda a extensão do duodeno. O ciclo biológico ele é monoxêmico, ou seja, apresenta só um hospedeiro definitivo. Após a ingestão, os cistos se rompem no duodeno, formando trofozoítos, os quais se multiplicam intensamente. Os cistos, então, são eliminados nas fezes em grande quantidade, 300 milhões a 14 bilhões por dia, ocorrendo períodos de interrupção de eliminação de 7 a 10 dias. Os trofozoítos também podem estar presentes nas fezes, mas são os cistos os responsáveis pela transmissão. Os cistos resistem fora do hospedeiro, sobrevivendo em água doce, fria, entretanto, toleram também o aquecimento e a desidratação e a exposição prolongada ao meio ambiente. Na patogênese, o processo biológico depende do número de parasitas que colonizam o intestino delgado, da cepa do protozoário e do sinergismo entre as bactérias e os fungos, além de fatores inerentes do hospedeiro, como a hipocloridria e a deficiência de GA e GE na mucosa digestiva. Uma alta carga parasitária pode provocar uma ação irritativa sobre a mucosa intestinal, levando à produção excessiva de muco e às alterações da produção de enzimas digestivas, ocasionando intolerância ao leite e derivados, além de formar uma barreira mecânica. Isso dificulta a absorção de vitaminas hidro e lipossolúveis, ácidos graxos, ferros, e ocorre também lesões produzidas pelos trofozoítos fortemente aderidas ao epitélio intestinal ao nível das microvilosidades intestinais, e até a invasão da lâmina própria. Geralmente não são observadas alterações macroscópicas no intestino, mas em alguns casos crônicos pode-se evidenciar o achatamento dessas microvilosidades em alguns estudos histopatológicos. Quais são os aspectos clínicos, né? A maioria dos casos é assintomática ou oligossintomática, sobretudo em pacientes adultos. Contudo, a doença pode apresentar um amplo espectro clínico em crianças ou adultos jovens. As crianças pequenas podem, em raros casos, evoluir para uma hemorragia retal e fenômenos alérgicos. As manifestações podem surgir de forma súbita ou gradual. Na giardíase aguda, os sintomas surgem após o período de incubação, geralmente de 1 a 3 semanas. Na giardíase crônica, os sintomas podem ser contínuos ou episódicos, persistindo por anos. E os pacientes necessariamente desenvolvem manifestações agudas. Menos frequentemente pode ocorrer disseminação extraintestinal, na qual os trofozoítos vão migrar para os dutos biliares ou pancreáticos. Então, a manifestação clínica mais frequente é a chamada síndrome diarreica, caracterizada por uma diarreia de evolução crônica contínua ou com surtos de duração variável, acompanhada por cólicas abdominais com alternância de exonerações normais e constipação intestinal. As evacuações, em geral, ocorrem 2 a 4 vezes ao dia e as fezes são pastosas, abundantes, fétidas pra caramba e com predomínio de muco. Outras apresentações clínicas menos comuns são a síndrome de má absorção, que causa emagrecimento, uma anorexia, a distensão abdominal, flatulência, a desnutrição, o raquitismo e a esteatorreia. Além também de podendo apresentar ou aparecer uma anemia, uma síndrome dispéptica, com sensação de desconforto epigástrico, uma pirose, ou também apresentando vômitos, ou uma dor epigástrica. O diagnóstico, né?
Como a clínica é inespecífica, o diagnóstico definitivo é realizado a partir do encontro dos trofozoítos, cistos ou antígenos de Giardia lamblia em qualquer amostra de fezes ou fluido duodenal. No entanto, deve-se ficar atento, pois o diagnóstico de giardíase, através da pesquisa de trofozoítos ou cistos, apresenta elevada percentagem de resultados falsos negativos. Em relação ao laboratório, é importante a gente ressaltar, pesquisa de cistos em fezes formadas, no exame direto a fresco ou corado pelo Lugol, a gente também pode utilizar o método de Faust, né, teoricamente seria o método de escolha, ou o HPJ. Pesquisa de trofozoítos em fezes líquidas. A gente tem o exame direto, fresco ou corado pelo Lugol, a hematoxilina feca ou mertiolato iodoformol, que é a rotina e tem o menor custo. Como os trofozoítos são destruídos em meio ambiente em pouco tempo, mais ou menos em torno de 15 minutos, é conveniente que a gente conserve as fezes com o fixador de Chaudin ou o mertiolato iodoformol. Hoje em dia também se encontra disponível a técnica de imunosseparação magnética acoplada à imunofluorescência para a detecção dos cistos de Giardia lamblia nas fezes humanas. Acredita-se que a eficácia dessa técnica seja maior comparada com as técnicas parasitológicas, a técnica de Faust. Além disso, também essa metodologia, como procedimento de rotina, vai proporcionar o processamento de várias amostras simultaneamente, além de aumentar a recuperação de cistos de Giardia lamblia e reduzir o tempo de estocagem das amostras. Porém, a gente pode imaginar que é uma técnica um pouquinho mais cara, né? O teste de ELISA, ele também se mostra útil devido à alta sensibilidade, que fica em torno de 85% a 100%. E, além disso, esse teste também pode ajudar no diagnóstico, eliminando aqueles resultados falsos negativos que ocorreram na microscopia. Bom, alguns medicamentos, como antimicrobianos, antiácidos, antidiarreicos, enemas, preparações laxativas, né, podem também fazer alterações nas características morfológicas desses micro-organismos, que vai, de repente, resultar no desaparecimento temporário do protozoário nas amostras de fezes. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento, né? De novo, a gente pode usar o Segnidazol, né? 2 gramas via oral em dose única para adultos, 30 miligramas por quilo ou 1 mililitro por quilograma para crianças, em dose única após a refeição. O Tinidazol, 2 gramas via oral em dose única. O Metronidazol, 250 miligramas 2 vezes ao dia por 5 dias para adultos. E nas crianças, 15 miligramas por quilograma por dia, via oral dividido em 2 tomadas por 5 dias, não ultrapassando os 250 miligramas. Gente, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.